Graça e paz, como você está? Hoje é o início da campanha Tomando de Volta o que é Meu. É uma campanha que é complemento da campanha da Batalha do Vale de Sal. Ela também é uma campanha de batalha espiritual. E hoje eu vou fazer aqui o estudo e vou fazer uma oração breve iniciando essa campanha. Eu peço perdão porque eu não consegui fazer antes, né, o vídeo com o estudo, tá bom? Mas se você também quiser, você pode iniciar amanhã, fazer o estudo hoje e iniciar a oração amanhã. Está aqui disponível para você fazer no seu melhor horário. E eu queria também enfatizar para que você faça esse estudo, pegue a sua Bíblia, pausa, anote as referências, porque vai ser muito importante esse estudo para você dar prosseguimento e entender as pautas de oração dessa campanha de oração, tá? E essa campanha é muito poderosa porque nós vamos entender mais profundamente aqui a palavra de Deus e é o Espírito Santo que vai trazer a luz, a clareza de tudo aquilo que nós estamos falando aqui para você, tá bom? Se tiver alguns barulhos também, vocês me perdoem, porque aqui tá um pouco barulhento, mas é o horário que eu achei melhor, que eu tô podendo fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Eu não sei se esse estudo vai caber só em um vídeo, mas vamos dar prosseguimento, amém? Então, vamos fazer uma oração breve? Pai, nós estamos aqui, Senhor, e pedimos que a Tua palavra, Senhor, que é como uma espada de 2 gumes, possa entrar no nosso coração e possa, Senhor, confrontar, Senhor, todo comodismo, toda falta de conhecimento, porque a Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação, a sabedoria, e que o poder sobrenatural de Jesus Cristo seja revelado em nós e que nós venhamos a possar de tudo aquilo que é direito nosso. Tudo aquilo que está na palavra de Deus são promessas e são princípios que nós queremos alinhar para manifestar o reino de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, cobre cada um com teu sangue. Senhor, é o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa campanha, ela fala sobre tomar posse daquilo que é seu. Aquilo que já foi conquistado por você ali na cruz do Calvário e por muitas vezes também nós já conquistamos e não tomamos posse e não conseguimos viver um romper de ciclo para vir o novo de Deus. E hoje nós vamos entender sobre isso. Amém? Daniel, ele conta lá no livro de Daniel que ele começou a orar e no primeiro dia as orações dele estavam todas sendo ouvidas e no primeiro dia Deus já liberou a resposta, só que ficou retido nas regiões celestiais e você já sabe que Deus enviou um príncipe, um principado, o arcanjo, para guerrear contra outro principado, o principado da Pérsia, né, da Grécia, que estava retendo ali a resposta da oração de Daniel, tá? Então chegou o momento de você tomar posse daquilo que é seu. O texto base que nós iremos ler agora está em Deuteronômio, capítulo 20, do 10 ao 14. Diz assim: quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passará ao fio da espada. Porém, as mulheres, as crianças, animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Deuteronômio 20, 14, 10 a 14. Lê aí na sua versão, estuda, anota, tá bom? Que é muito importante. Então, o que acontece?
Jesus, ele já liberou todas as bênçãos nas regiões celestiais, mas nós precisamos lutar por elas para nos apropriarmos, porque Jesus, ele foi na nossa frente, ele já bateu no mundo espiritual, né? Ele já foi lá, ele já prendeu os espíritos. A palavra de Deus fala que Jesus, ele já venceu. Satanás, ele já foi derrotado. Nós estamos na eternidade. Na eternidade não existe passado, presente e futuro. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi lá e destruiu os inimigos. Nós vamos ver tudo isso. Então, o que acontece? Essas bênçãos estão liberadas para nós. E as obras todas as obras, tudo que precisa de um alinhamento na nossa vida requer uma batalha espiritual. Por quê? Vamos supor, você vai bem financeiramente, você vai bem espiritualmente, você vai bem até sentimentalmente, mas tem alguém na sua família que sofre. Eu estou dando só um exemplo. Que ainda precisa ser resgatado, precisa ser liberto. Então você vai entrar nessa batalha, porque você vai entrar para tomar posse da libertação, da cura, da plenitude da sua família, daquilo que é direito seu. Amém? Então o que acontece? Na Bíblia fala a respeito dos livros. E nós temos o livro da vida, o livro do destino, também temos o livro das guerras, tá? Nessas guerras nós já fomos, já foi escrito ao nosso respeito as nossas vitórias também. E nós temos que guerrear por essas áreas que estão ainda retidas e precisam manifestar o reino de Deus, a plenitude de Deus para essa área, tá? Não fique como aqueles cristãos achando que aqui na terra é só luta, é só derrota, e não foi isso que Deus escreveu para mim e para você, amém? E a palavra de Deus diz que as obras que Jesus fez são as obras que o Pai já fez. Então aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, ele fez aqui na terra porque ele já viu o Pai dele fazer nos céus. Ele já viu aquilo que Deus já fez. Você está entendendo? Então ele veio aqui para trazer a manifestação dos céus. E lembrando que o céu, a terra, é um vislumbre daquilo que acontece nos céus. Lembra que nós falamos isso na campanha das regiões celestiais. Então, nada acontece aqui na terra sem antes acontecer no reino espiritual. Então, a vitória já foi decretada lá nas regiões celestiais. No reino espiritual, a sua vitória já foi decretada. Lembrando que as batalhas também, elas acontecem na dimensão espiritual, e a nossa guerra não são contra as pessoas, mas sim contra os espíritos da maldade, os principados, as potestades, as hostes, né, os espíritos imundos. Então, um milagre, quando ele acontece aqui na terra, é um resultado daquilo que já aconteceu nos céus, é um resultado de uma vitória, de uma guerra que foi vencida já. Então, todo rei, antes dele ir para uma batalha, antes ele consultava os profetas para saber se nas dimensões espirituais já estavam disponíveis a vitória, porque eles entendiam que primeiro Deus libera a vitória nos céus para depois acontecer na terra. Quando você vai ler o Velho Testamento, você vai deparar com várias situações. Vou dar um exemplo. Acabe, ele consultava os profetas de Baal, os profetas lá de Jezabel, e Micaías foi o único que disse que ele iria perder uma batalha. Eu não tenho aqui a referência exata, mas enquanto os profetas de Baal afirmavam que ele iria ganhar, ele não gostava de ouvir quando Micaías dizia que ele iria perder. E aquela batalha realmente ele perdeu. Então, mesmo Acabe não sendo temente a Deus, ele tinha esse entendimento de que ele precisava consultar
para entender se na dimensão espiritual a vitória já estava decretada em favor dele. Então nós precisamos entender isso quando nós buscamos pela libertação de alguém, quando nós buscamos uma vitória, que toda vitória que nós buscamos em oração é uma batalha. Então, quando nós estamos orando pela libertação de alguém, não adianta querer bater boca com essa pessoa. Por quê? Porque vai gerar mais ferida na alma dela, vai afastar mais ainda essa pessoa de Deus. O que acontece numa batalha espiritual? Nós vamos primeiro entrar em jejum, em oração, para que o coração dessa pessoa seja convencida pelo Espírito Santo e pedir que o Espírito Santo gere um momento de sabedoria para que alguém ministre a alma dessa pessoa num período de lucidez. Por quê? A batalha espiritual, ela acontece na mente. E quando essa pessoa ela está longe de Deus, ela está no mundo, ela está afastada de Deus, ela está sofrendo influências malignas, então a mente dela fica ligado àquele tipo de influência cósmicas que nós chamamos, que são as influências vindas dos principados. Lembra que eu já falei que nós não damos decretos a principados para que eles sejam destruídos. Principados são vencidos por anjos, arcanjos, principados também, que lutam contra principados, que são arcanjos. Então, o que nós fazemos? Nós quebramos a influência desse principado sobre a mente, as vontades e as emoções das pessoas. Então, nós quebramos esse poder dessa influência cósmica. Então, quando a pessoa ela está ali afastada de Deus, nós vamos usar esse exemplo, mas pode ser um exemplo de finanças, pode ser um exemplo de prostituição, pode ser um exemplo que se abrange a todas as situações. E então, nesse exemplo aqui, voltando, quando a pessoa está afastada de si, ela está sobre essa influência maligna. Então, nós precisamos, em intercessão, gerar esse arrependimento e pedir para que o Espírito Santo gere momentos de lucidez. Porque nesse período de lucidez é quando a ficha vai cair. É como o filho pródigo. Quando a ficha caiu em si, que ele viu o estado que ele estava, aí o que ele falou? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque esse lugar aqui, eu não pertenço a esse lugar. Eu mereço estar no reino do meu pai. Não é esse o padrão de vida que Deus tem para a minha vida. Então, quando acontece esse choque de realidade gerada pelo Espírito Santo, é nesse período de lucidez, quando os espíritos que estão atacando a mente dela já não vão ter tanta força. E aí o coração se abre para ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Quando é que um coração de uma pessoa fica duro, resistente a um pecado, a uma transgressão, uma iniquidade? Quando é? Quando o Espírito Santo de Deus não convence mais essa pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus se afasta. Então o Espírito Santo ele para de bater na porta do coração dessa pessoa. E como diz em Romanos 1, o Espírito se afasta até mesmo para entregar essa pessoa aos próprios desejos e prazeres. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ela tem um costume de mentir e ela é confrontada sempre pelo Espírito Santo, mas chega um momento que ela não tem mais ela não tem mais aquele temor de continuar se submetendo, se sujeitando a Deus, e ela começa a entrar no nível de mentira assim já maior. Então o que acontece? O Espírito Santo se afasta dela e deixa e entrega ela aos próprios prazeres. Eu vou dar um exemplo. Faraó. Quando na Bíblia diz que o coração de Faraó mudou, é porque o Espírito Santo de Deus saía dele e aí ele ficava com o coração petrificado. E aí esse coração petrificado, o que vai vir são
são os pecados, as maldades, as mágoas no coração, toda aquela influência de alto nível de feitiçaria do Egito começava de uma forma muito forte dirigir ele. Então, quando Moisés vinha e falava com ele, a presença de Moisés, você imagina, Moisés passou 40 anos no deserto. Por mais que ele cuidava de ovelhas, ele tinha um nível ali de experiência com Deus, a face, Deus preparou ele para esse nível de glória tão intenso que Moisés foi usado para libertar o povo de Israel e lutou contra 10 principados, que eram os 10 deuses que eram adorados naquele lugar, naquela nação. Então, quando Moisés se apresentava ali para falar com o faraó, você imagina o nível da presença de Deus com ele. Então, ali diante de Moisés, Moisés diante do faraó, havia uma atmosfera e ali ele, de uma certa forma, quebrantava o coração. Você sabe a história, né? Era um não e um sim, um não, um sim, um não, um sim, até que Deus pegou e destruiu totalmente. Mas quando o faraó ele obedecia e fazia tudo conforme que Moisés falava com ele, era um período de lucidez, era uma janela de lucidez. Eu vou dar um exemplo também, meu pai, tá? Eu tenho um testemunho muito forte da história do meu pai na minha infância. Eu vou dar só um trechinho aqui. Quando ele já estava num estado já para quase morrer, ele era viciado em droga e em bebida e ele já estava num estado deplorável. Ele já nem voltava para casa, ficava só nos bares, só nesse preso fundo no vício. E teve um dia que ele chegou em casa de madrugada e num estado de lucidez, num pequeno estado de lucidez, minha mãe falou para ele que conseguiria arrumar uma casa de recuperação para ele ir. E naquele período, breve período de lucidez, ele aceitou. Então é esse período de lucidez que nós temos que entrar em guerra espiritual para que aconteça quando nós estamos guerreando por outras pessoas e até mesmo por nós mesmos. Porque tem pecados que nós não conseguimos enxergar, que nós ainda precisamos que o Espírito Santo gere frutos maduros de arrependimento em nós. Mas o que eu quero dizer aqui é que os despojos eles são resultados daquilo que nós estamos trabalhando espiritualmente. Primeiro nós vamos orar, entrar em intercessão, gerar isso no reino espiritual para depois apropriar no mundo fisicamente, amém? Então eu quero explicar aqui a palavra despojo em hebraico é a palavra sa'alal, que significa um saque, um espólio. E o significado de espólio significa que é um patrimônio deixado por alguém que morreu, responde por todas as dívidas e até mesmo uma condenação anterior à sua morte e por qualquer ação, mas que seja de responsabilidade civil. Espólio também vem da palavra spoliare, que significa roubar ou tirar a roupa de alguém. Também se refere a tirar a armadura do inimigo, o que explica também usar o termo despojos de guerra. Ou seja, você vai matar o seu inimigo, você vai vencer essa situação e tomar a armadura dele, porque isso era feito antigamente, né? Aí tomava a armadura dele porque era de grande valia e também era um estado de humilhação, de dizer assim, eu venci você e agora você que tem que entregar a sua armadura para mim. Em Deuteronômio 20, que nós lemos inicialmente, significa isso. Quando eu vou guerrear, eu primeiro vou até a cidade e eu vou propor um acordo de paz com essa cidade. E dificilmente uma cidade ela vai entregar a vitória sem uma guerra. Vou usar aqui para nossa situação de batalha espiritual.
Vamos supor, eu quero uma libertação financeira. Então, é como se eu propôsse para dizer assim, olha, Satanás, você reinou aqui na minha família, na minha geração, ou aqui na minha casa, nessa área, e eu quero que você saia. Eu ordeno, eu exijo na autoridade do nome de Jesus que você saia dessa área da minha vida. Você acha que Satanás, ele vai sair assim? Pode ser, mas uma grande maioria vai exigir uma guerra espiritual. Por quê? Quando eu venço aquele local, aquela cidade, aquelas pessoas, aqueles espíritos, né? Nós vamos levar para os espíritos. Eles vão ter que se submeter ao poder de Deus. No mundo físico, quando um território é vencido, as pessoas se tornam escravos. Todos os bens daquela cidade, elas ficam disponíveis para mim. E lembra que nós oramos pelos cativeiros espirituais, pela libertação, e as regiões celestiais. São lugares que nós precisamos sair e apropriar, né? E aqui está trazendo um pouco de luz sobre isso. Eu espero que vocês estejam entendendo e que eu esteja sendo clara. Então, a maioria das pessoas vão para a guerra para poder conquistar aquele lugar, tá? Mas o que nós precisamos atentar é que antes de cada batalha, os reis, eles consultavam a Deus se podiam ou não ir para a guerra. Precisava de uma autorização de Deus, discernida pelo Espírito Santo. Naquela época eram os profetas que faziam essa intermediação para dizer se a pessoa poderia ir para a guerra ou não. Agora eu quero trazer luz sobre uma situação aqui. Vamos supor, chega uma pessoa para você, está saindo de uma religião, está saindo de um estado e pede insistentemente que você ajude ela espiritualmente nessa guerra espiritual. Então você precisa discernir se você vai entrar naquela guerra com ela ou não, porque talvez essa batalha, essa guerra não é sua, talvez seja daquela pessoa, talvez não é para você entrar naquela batalha. Por isso que você precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Mas existe outra situação. Você faz um mapeamento da sua vida e você sabe, você entende qual é a área que precisa ser liberta, que é a área que precisa do impacto dos céus, e por muitos anos ou toda a sua vida você nunca teve vitória sobre essa área, ou são ciclos repetitivos que nunca se acabam, de derrota, de frustração, de pecados. E aí essa área você precisa entrar em batalha. Você está entendendo o raciocínio? O que eu quero trazer para você? Que a área sua que precisa a manifestação dos céus, é necessário que você entre em batalha. Talvez você precise se preparar com oração e jejum. Tem caça de demônio só sai com oração e jejum, amém? Mas quando é uma guerra de outra pessoa, de uma circunstância, de uma cidade, nós não entramos em batalhas por uma cidade. Nós oramos, abençoamos a nossa nação, oramos pelo nosso presidente, mas numa batalha de alto nível nós não entramos. Apenas quando o Espírito Santo nos prepara e nos direciona para esse nível espiritual, que já é para um nível apostólico, um nível já de alta hierarquia. E aqui eu quero deixar bem claro para você: as suas batalhas você não pode fugir. Agora, as batalhas de outras pessoas, circunstância, nação, organizações, aí você precisa consultar a Deus. Amém? O vídeo não vai caber, o estudo não vai caber, então eu vou passar para outro vídeo, tá bom?